Olá, pessoal. Professor Gessildo Júnior de Geografia nas áreas novamente. E com a atividade domiciliar dessa semana que não é tão desconhecida para vocês, né? Anteriormente já vimos as representações gráficas do relevo. E essa semana vamos ver as formas do relevo continental. Antes de tudo, para lembrar, FFF. Força, foco, principalmente que já estamos no terceiro bimestre, e fé. Então é muito importante todos fazerem as atividades domiciliares. Toda semana eu passo um vídeo interativo para ajudar e faço um breve comentário e visualização das atividades. E qualquer dúvida de geografia é só procurar o professor Gessildo Júnior. Então, as formas do relevo continental, né? Já vimos na atividade domiciliar da semana passada os agentes externos e internos do relevo, ou os agentes endógenos ou exógenos que formam o relevo, modelam ou se formam. E hoje vamos ver essas formas. Quais são? Na verdade, já vimos na representação gráfica do relevo, né? Quem lembra, infelizmente vocês não estão aqui presentes, mas é a planície, né? Que é um terreno plano com altitude de até uns 100 metros em relação ao nível do mar. É próximo ao nível do mar. São acúmulos de sedimentos provenientes que se originam dos planaltos e são levados, esses sedimentos também, pelo mar e águas dos rios, né? E também tem o planalto, que é um relevo. Lembre-se que o relevo é tudo que nós vemos, né? Que existem várias formas, né? Quando nós olhamos para a paisagem, tanto a paisagem cultural, que é transformada pelo homem, quanto a paisagem natural, né? Que sofrem os agentes da natureza, como já foi explicado na atividade domiciliar passada. Vamos ser breve, é a saudade de vocês. Então, os planados são os terrenos mais altos, como vocês já sabem, que as planícies. Ó. As planícies aqui para o nível do mar, próximo ao mar, tanto que se chamam planície costeira ou litorânea. Vou mostrar logo a seguir. E os planaltos, né? São terrenos mais elevados do que a planície, né? Com a altitude em média de 300 metros, né? E são delimitados, ó, que circulam nessa parte íngreme por escarpas, né? Às vezes tem dobramentos nessas escarpas, tem rochas e os planaltos são delimitados por essas escarpas que são íngremes, né? Geralmente enchapadas ou também você pode observar em serras também. Serras também são planaltos. Tem também agora as montanhas, é uma forma de relevo, né? É uma porção elevada de terra mais elevada do que o planalto, aproximadamente a partir de 1.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, né? E também de altura até sua base. E deixando claro que no Brasil não existe montanhas. O Brasil é caracterizado por um país de planaltos. Um exemplo de planalto aqui no Nordeste é o Planalto da Borborema. Aqui no Ceará é o Maciço de Baturité, que é um conjunto de serras. E né, a montanha não tem no Brasil. Tem as Cordilheiras dos Andes, que é aqui na América do Sul, né, entre outras montanhas ao redor do planeta, como cadeias de montanhas. Cordilheiras são cadeias de montanhas, não tem no Brasil. Agora, chapadas, né? São formações rochosas acima de 600 metros ou um pouco mais, que já se encontra no Brasil, na parte central do Brasil, né? Que é um planalto onde tem, na sua parte do topo, é plano.
como você vê aqui, é como se fosse uma chapada, né? Ó, em uma parte plana na parte superior, como nós estamos vendo aqui no slide. E as depressões, que são áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor, né? São áreas mais baixas do que os terrenos ao seu redor, do que os relevos ao seu redor. Você nota que existem dois tipos de depressão, que é a depressão absoluta, que é abaixo, ó, o nível do mar, essa linha imaginária, convencionada pelos homens, pelos cientistas, pelos estudiosos, pelos pesquisadores, e as depressões relativas, que são terrenos baixos, que ao redor, né, mais baixo do que os outros relevos ao redor. Ok? Depressão absoluta são terrenos que está abaixo dessa faixa aqui, né, dessa linha, né, do nível do mar, e a depressão relativa, que é o terreno mais baixo do que os relevos ao redor, do que os terrenos vizinhos. Ok, ó. Depressão absoluta é essa aqui, ó. Está abaixo dessa linha, do nível do mar. Vamos ver logo a seguir. Vamos ter mais uma visualização. A planície, planalto, depressão absoluta, abaixo do nível do mar. A montanha, que tem o seu pico. No Brasil, ó, existe o Pico da Neblina, que é o pico mais alto do Brasil, mas não é considerado uma montanha, é um pico. No Rio de Janeiro, você vê o Morro da Urca, Corcovado, é montanha? Não, é morro. Lá tem muitos morros no Rio de Janeiro, muitos planaltos. Depressão relativa, que é um terreno baixo, tendo como referência os relevos ao seu entorno, e a depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar. No Brasil, não tem lugares, depressões absolutas, que é abaixo do nível do mar. Tem depressão relativa, como é o caso do Pantanal brasileiro, que fica no Mato Grosso do Sul e pega uma parte do Mato Grosso. Ok? Vamos prosseguir. Planaltos. Ó, o professor já falou, é uma superfície com elevação aplanada, né? É elevada e no seu topo é plano, né? Onde há um processo de erosão e os sedimentos são acumulados na planície, que são os terrenos mais baixos e também próximo ao nível do mar. Tá aqui, ó, na parte de cima do planalto. É plano também. Plano ou ondulado. Os planaltos aqui no Ceará, mais próximo, maciço de Baturité. Também tem a Serra de Ibiapaba. Enfim, o Brasil tem muitos planaltos, mas aqui no Ceará tem mais depressões e também tem alguns planaltos. Ok? Que é a depressão sertaneja. Mas não chega a ser depressão absoluta, é a depressão relativa. Fica acima do nível do mar. Absoluta abaixo do nível do mar. Depressão relativa ao Mar Morto, que tem no vídeo interativo, que é importante vocês assistirem. Ó, aqui as planícies, né? Tem a planície continental, como é o Pantanal, né? É um terreno de planícies, onde ao entorno tem planaltos, mas não é depressão, né? Um grande terreno de planícies. A planície costeira ou litorânea, como é o caso de Fortaleza, é uma planície costeira, é uma planície litorânea, né? Onde recebe sedimentos, a planície, acúmulo de sedimentos, e é plano. E a planície de altitude, onde fica planícies em cima de montanhas. Ok? Vamos prosseguir. Não vai cair esses detalhezinhos na atividade domiciliar, não. E o relevo à sociedade é muito importante. Como o Brasil é um país de planalto, né, então as habitações, a urbanização, principalmente as urbanizações mais precárias, ficaram em cima de morros, né? Então, com chuvas, enxurradas, acabam se definindo como áreas de riscos, altamente de riscos, né? Porque as habitações, principalmente precárias, né? Comunidades,
que se, né, fixam em montanhas não, em morros, né, porque o Brasil não tem montanhas, com chuvas pode ocorrer deslizamentos, acidentes e também mortes, infelizmente. Todo ano vemos isso, né? Aqui no Ceará, na quadra de inverno ou chuvosa, é geralmente de janeiro a maio, né? No Brasil é no verão, que é aproximadamente de dezembro a fevereiro a março, né? Então acontece muito deslizamentos, né? Então é um grande transtorno e não tem políticas públicas efetivas. E nas áreas rurais, também como o Brasil é um país de muitos planaltos, com esses planaltos pode haver a lixiviação, né? Que acabam com plantações, que, né, é o acúmulo da chuva e pode prejudicar na plantação e na colheita. E então eles fazem uma técnica, ó, como de degrauzinhos, que não prejudica muito a plantação, como vocês veem nessa imagem. Ok? Esse assunto vocês já tinham visto mais ou menos na representação gráfica do relevo. Aliás, eu até falei muito sobre essas formas de relevo, mas como tem no conteúdo programático, vamos ter que rever de uma forma mais aprofundada com um vídeo interativo. Agora, atividade domiciliar, primeira questão é sobre as formas de relevos continentais, planície, planalto, depressão, montanha, depressão relativa. Tendo em vista que no oceano tem um relevo também, que são as zonas abissais, que são relevos mais como depressões, relevos mais altos também, tem formas de relevo, que são relevos oceânicos, né? Existe a superfície debaixo do oceano. Aí vocês vão preencher essas lacunas. As grandes, por exemplo, vou falar só esse item. As grandes extensões de terra geralmente planas e mais baixas do que as terras vizinhas são chamadas de... Preste atenção na ilustração e responda cada item. Segunda questão. Vamos fixar a questão número 1. Observe a paisagem abaixo e nomeie as formas do relevo. Veja que aqui não tem a depressão relativa. Então tem que botar o quê? A depressão absoluta. Ó, o nível do mar aqui, onde estão os coqueirinhos. Essa depressão é abaixo do nível do mar. Terceira questão, leia com atenção e marque a opção correta, múltipla escolha. Quarta questão, quais formas de relevo podem ser encontradas na localidade onde você mora? Você mora em um lugar alto, em relevo alto, né? Em alguma, né, tipo morro, ou baixo, planície, né? Ou vai ser planalto ou vai ser planície. Vocês botam aqui na quarta questão. E a quinta questão, atividade flexível, bem legal. Faça o mesmo desenho que tem aqui no seu caderno, identificando as formas de relevo que tem nesse quadradinho. Morro, planalto, planície, serra, montanhas e ilha, né? Morro é só um planalto elevado, serra, veja um conjunto de serras, montanha, que é o mais alto, o morro seria esse, e a ilha isolada, né? Onde tem ou por mar, né? Ao redor o mar, planície e planalto. Ok, não tem depressão aí. Então, desenhe e puxe uma lacuna mostrando onde tem o planalto, a serra, o morro, a planície e a ilha e a montanha. Ok, qualquer dúvida de geografia ou da atividade domiciliar é só procurar o professor Gessildo Júnior e FFF. Força, foco, fé e grande abraço.